Então hoje nós entramos no último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Parece estar passando mais rápido que as outras cartas, mas já faz desde março que nós estamos nela, já fazem 6 meses. Então nós estamos no último, começaremos hoje, o último capítulo. Nós vamos analisar hoje os versículos 1 ao 7 do capítulo 4, tá? Então esse é o último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo vai começar. Ele já havia identificado alguns problemas nessa igreja, né? Ele recebeu informações da igreja, e ele vai começar a trabalhar pontualmente, né? Dando conselhos realmente pastorais à igreja, para como lidar com esses problemas, esses diversos probleminhas que essa igreja tinha. Então hoje nós veremos um texto que são diversos conselhos pastorais de Paulo à igreja. Então, Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 7. Vamos direto para o texto. E ele nos diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar uma vez mais? Pai amado, soberano Deus, nós oramos a Ti agora, pedindo um coração submisso à Tua palavra. Um coração que se prostre diante dela e que reconheça essa revelação especial a Ti, de Ti a nós, como autoridade em nossas vidas. Que o Senhor não permita que a gente seja como aqueles que sentaram diante de Ti e tendo olhos não viram, tendo ouvidos não ouviram. Nos dá um coração disposto a receber essa Tua palavra e que essa palavra se transforme em luz na nossa vida e venha realmente para nos transformarmos. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu vou dividir esse texto em 2 pregações, porque são vários conselhos aqui que Paulo trata pontualmente, rapidamente. Então nós vamos analisar 3 dos conselhos hoje e 4 conselhos na próxima semana. E o meu propósito entre essas 2 pregações é discorrer sobre cada um desses conselhos, explicar o texto bíblico de acordo com o seu contexto, e aplicar cada uma dessas admoestações de Paulo para a nossa vida e a vida da nossa congregação. Então, direto ao ponto, o primeiro conselho que Paulo entrega à igreja dos Filipenses é uma exortação quanto à firmeza. No verso 1 ele disse: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo inicia essa porção da sua carta, que é repleta de admoestações, com diversas expressões de carinho pelos crentes da igreja dos Filipenses. Ele chama esses irmãos, de amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. E aí, depois dessas palavras de demonstração de afeto a essa igreja, o apóstolo inicia os seus conselhos pastorais. E onde o primeiro conselho é: permaneceis firmes no Senhor. A palavra grega para estar firmes aqui, ela é usada na língua original para falar de um soldado. Um soldado que permanece firme no campo de batalha. Mesmo nos perigos da guerra, mesmo na frente do seu inimigo, ele permanece firme no seu objetivo. Nós devemos recordar que a igreja dos Filipenses ela estava sofrendo com ataques externos e internos nesses dias.
Os externos vinham dos falsos mestres, por meio das suas heresias, que tentavam ganhar adeptos de dentro da igreja. E ainda os problemas internos. E o principal deles era a falta de união entre os membros aqui dessa igreja. Então, dentro dessa realidade, Paulo ele faz a sua admoestação. Ele diz, apesar dos problemas que vocês têm enfrentado, permaneçam firmes no Senhor. Isso significa dizer, firmes no Senhor é o mesmo que firmes na doutrina cristã. Firmes na palavra de Deus. Submissos a tudo aquilo que Cristo ensinou e os seus apóstolos estavam repassando. Firmes no sentido de não dar ouvido às fábulas humanas produzidas por esses falsos ensinos, desses falsos mestres, que na maioria das vezes são ensinos bonitos, são ensinos agradáveis, são ensinos interessantes para o homem, mas são ensinos que negam princípios fundamentais daquilo que Cristo ensinou. Firmes, mesmo quando há desarmonia ou desacordo de pensamentos dentro da igreja. Que nesses momentos onde há desacordo de opiniões, os irmãos estejam firmados nos princípios da palavra de Deus. E esses princípios devem orientar os irmãos como proceder nesses casos onde há discórdia, onde há desunião. Que esses irmãos deveriam estar firmes no Senhor, no sentido de deixar que Cristo seja o árbitro dessa desunião, dessa desavença. Ao longo de toda a história, sempre a igreja do Senhor, tanto individualmente como crentes, como membros de um corpo, quanto no contexto de igreja local, de congregação, a igreja cristã ela sempre sofreu ataques. E ela sempre sofre ataques, tanto de dentro quanto de fora. Sempre foi assim, irmãos. Houve as perseguições, que permanecem até os nossos dias, por mais que nós não sintamos esse reflexo hoje em nós, mas elas existem. Os constantes ataques de heresias, que vira e mexe estão aí, atormentando os cristãos verdadeiros. As desuniões, a falta de comunhão entre os membros. Quantas novas igrejas nascem de desacordo entre as pessoas de uma congregação? Entre tantos outros problemas, mas esses problemas sempre estiveram presentes na vida da igreja cristã. Isso não é uma exclusividade para o povo da época dos filipenses, ou não é uma exclusividade para nós hoje. Nos tempos antigos, nos tempos presentes e nos tempos futuros, isso vai estar ocorrendo com a igreja de Cristo. E isso vai acontecer até que Cristo volte para nos resgatar e restaurar por completo todas as coisas. Nós podemos não enfrentar hoje, por exemplo, uma perseguição do Estado contra nós. Como nós vimos na história da igreja, o Império Romano perseguindo diretamente a igreja cristã. Mas, certamente, se nós mantivermos uma postura verdadeiramente cristã, nós sofreremos por conta dessa postura. Por mais que não seja uma perseguição do Estado, nós vamos sofrer perseguições nos nossos locais de trabalho, na nossa escola, até mesmo dentro da nossa própria família. A moralidade bíblica, o padrão moral das Escrituras, ele incomoda o mundo. Ele deixa o mundo desconfortável. As pessoas não suportam ouvir um padrão que elas não são capazes de seguir. E elas não são capazes de ficar ouvindo isso porque elas não estão nem dispostas a seguir esse padrão. E é por isso que nós sofreremos acusações de que nós somos antiquados, acusações que nós somos alienados,
de que nós sofremos lavagem cerebral, de que somos homofóbicos, e assim por diante. E quando isso acontecer, quando um de nós, talvez você já tenha vivido isso, e quando uma situação assim ocorre, quando nós sofremos acusações, nesses momentos nós temos duas opções. Nós podemos sucumbir à pressão sofrida, nós podemos desistir, ou nós podemos permanecer firmes no Senhor, firmes na palavra de Deus. Mas também pode acontecer de sofrermos pressões não só externas ou internas, mas uma que pode ser ainda mais perigosa. Pressões interiores, vindas do nosso próprio coração. E essa pressão, ela ocorre por conta do nosso próprio pecado, que faz com que a gente possa até duvidar da nossa fé. Faz, em um determinado momento, a gente até duvidar da nossa salvação. Faz a gente duvidar, às vezes, até da própria palavra de Deus. Mas será que é assim mesmo? Será que eu preciso fincar o pé nessa posição? Está tão difícil aguentar essa pressão, essa perseguição no meu trabalho, na minha escola. Será que eu preciso manter mesmo essa postura? E essas pressões, elas podem vir por circunstâncias ruins. Essas dúvidas no coração, motivadas pelo pecado, elas tendem a vir em momentos de sofrimento, de tribulação. E nessas horas nós estaremos diante da possibilidade de desistir ou de permanecermos firmes. A própria expressão que Paulo usa aqui, esse termo militar, ele ilustra perfeitamente essa situação. O soldado no campo de batalha, ele pode, diante do perigo, diante das balas que cruzam perto da cabeça dele, das granadas explodindo ao seu redor, ele pode muito bem desistir, ficar com medo e recuar. A vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã não é nenhum passeio no parque. E isso eu quero que vocês tenham plena ciência, principalmente os mais jovens que estão no culto hoje. Meus filhinhos, como dizia João, meus amados irmãos, como dizia Paulo, não será fácil a nossa jornada cristã. Mas, como Paulo vai dizer mais para frente, perto está o Senhor. Mas vai valer a pena. E eu fiquei pensando em um exemplo bíblico para ilustrar esse ponto e que fosse familiar principalmente aos menores que estão no culto hoje. E creio que o exemplo de Davi se encaixa de maneira bastante proveitosa a estar firmes no Senhor. Quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, o texto bíblico nos conta que os israelitas, o povo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o texto diz que eles fugiam apavorados do gigante. E você pode ler esse texto em 1 Samuel, capítulo 17, quando você chegar em casa. O texto diz que ninguém tinha coragem para enfrentar aquele guerreiro filisteu. E que isso envergonhava o povo do Senhor. E Davi, um jovem, um pequeno rapaz, foi o único a topar o desafio. E o que Davi fez de diferente dos outros? O que trazia essa firmeza de Davi, ao ponto dele afirmar: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, porque eu vou lutar com ele. A diferença de Davi para o resto que estava amedrontado é que a sua firmeza vinha do Senhor. Davi não confiava nas suas habilidades. Davi nem era um guerreiro. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas a sua confiança vinha do Senhor. Ele diz assim no texto: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. O conselho pastoral de Paulo é para todos nós aqui.
é permanecer firmes no Senhor. Quando a tribulação vier, quando os desafios chegarem, não se esqueçam disso. Permaneçam firmes no Senhor. E eu passei a semana pensando nisso e não tive como não usar a situação do nosso casal amigo, o Mateus e a Jéssica. Para quem não sabe, assaltaram o Mateus, roubaram o carro, colocaram fogo no carro. E nesse momento nós podemos nos indignar com a falta de justiça, com a impunidade em relação a esses criminosos. Nós podemos até questionar por que Deus tu permitiu isso com os teus filhos, que te buscam e te temem. E diante dessas multidão de sentimentos que vem ao nosso coração, nós podemos com isso recuar e começar a duvidar de Deus. Mas será que é mesmo assim? Será que Deus é soberano? Será que Deus está no controle disso também? Será que Ele está me cuidando? Será que eu sou salvo? Enfim. Mas nesse momento nós podemos também ter uma posição contrária a essa. E agradecer a Deus por ter cuidado da vida do Mateus, seu bem mais precioso. Nós podemos também entregar esse caso nas mãos do nosso justo juiz. Nós podemos tentar entender o que Deus quer me mostrar com esse sofrimento. E essa postura do cristão nasce diretamente com a realidade da ressurreição de Cristo. É porque Cristo ressuscitou que eu posso estar firme no Senhor. É porque Cristo vive que eu posso confiar na sua palavra. Eu posso confiar nas suas promessas e crer que elas são totalmente verdadeiras, porque Ele ressuscitou. É nisso que nós devemos nos agarrar e confiar com todas as nossas forças. Permanecer firme no Senhor é permanecer na fé. É permanecer confiante, na certeza de que Cristo vai voltar. É permanecer na certeza de que a nossa pátria está nos céus. É permanecer firme na certeza de que Ele julgará todas essas coisas. Então, o primeiro conselho pastoral de Paulo à igreja é permaneçam firmes no Senhor. O segundo conselho de Paulo é quanto à harmonia na igreja. Atentem por verso 2 e 3 aqui. Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Por meio desses versículos, irmãos, é claramente possível ver que nem tudo eram flores na igreja dos Filipenses. Havia um problema visível e público de desavença entre duas mulheres, chamadas Evódia e Sintique. Nós não temos no texto elementos suficientes para fazer um pano de fundo em relação a essa situação. É difícil saber o que realmente estava acontecendo, os motivos que levaram essas mulheres a possuir uma disputa entre elas. Já teve estudiosos defendendo que esses nomes eram alegóricos, que simbolizavam as facções cristãs daquele tempo, os cristãos judeus e os cristãos gentios que estavam presentes aqui na igreja. Outros alegavam que esse desentendimento era por conta do movimento gnóstico e uma dessas mulheres teria hospedado na sua casa um falso mestre e por isso havia disputa entre elas. Há ainda uma terceira opção, que é bastante difundida, que esse era um problema da liderança da igreja. Havia dois grupos dentro da liderança, pastores e diáconos que discordavam de diversas opiniões, e essas mulheres
cada uma defendia um desses grupos. Enfim, a verdade é que o texto não nos deixa claro o que é isso, qual foi o motivo. E Paulo não quis detalhar também os motivos da desavença. Ele trata o problema como um todo. O apelo do apóstolo é para que elas resolvam o seu desentendimento e tenham o mesmo pensamento, pensem concordemente como membros de um mesmo corpo. Além disso, e aqui como um verdadeiro conselheiro pastoral, Paulo pede para aquela pessoa que ele chama de fiel companheiro de jugo, um auxílio para administrar essa situação dentro da igreja. E aqui nós temos novamente dificuldades para precisar quem era essa pessoa que Paulo aqui está pedindo ajuda. E o mais provável é que o termo grego aqui para companheiro seja um nome próprio. No grego é a palavra sísigo. É provável que esse seja o nome da pessoa com a qual ele está escrevendo. Então é possível que Paulo tenha feito um jogo de palavras aqui da mesma forma que ele fez em Filemão 11, que ele usa o nome de Onésimo, que significa útil, e faz um jogo de palavras lá. Mas seja qual for o caso, também não é determinante nós sabermos exatamente quem é essa pessoa. Isso não vai diminuir a mensagem do apóstolo a nós. O ponto é que Paulo pede ajuda para uma pessoa para encorajar essas duas mulheres a buscarem uma unidade de pensamento e, por consequência, trazer a harmonia para a igreja dos Filipenses. Seja qual for a natureza dessa desunião, ela certamente representa uma ameaça à unidade da igreja como um todo. Quando há esse tipo de atitude entre irmãos, onde você defende uma posição contrária de outra pessoa dentro da igreja, isso publicamente, porque Paulo está tratando isso publicamente, isso traz automaticamente junto uma busca pelos próprios interesses. Você começa a defender o seu próprio interesse ao invés de defender os interesses de Cristo e da igreja cristã. Não há como, segundo a palavra de Deus, estar unido a Cristo, mas desunido com o irmão. Nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus, mas nós não conseguimos ter comunhão com o irmão que está do nosso lado. 1 João 4, 20 e 21 vai dizer: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. A preocupação de Paulo é justificada. Ele sabe quão prejudicial é a desunião, a falta de harmonia na igreja cristã. Paulo sabe que uma igreja desunida, ela compromete o seu testemunho neste mundo. Se a igreja do Senhor é uma igreja convocada a ser luz neste mundo, se a igreja cristã é convocada a proclamar uma mensagem que fala do amor de Cristo, que fala da paz com Deus, que fala de redenção, como que essa mensagem será recebida se na prática, dentro da própria igreja, não há paz e nem amor entre os irmãos? O amor, ele é comprometido pela desunião, pela falta de harmonia. Se nós somos chamados a fazer parte de um corpo, nós nos tornamos automaticamente uma unidade. Pessoas reunidas como uma mesma família. Então, como nós podemos permitir que membros tragam divisão, desunião? E se nós pensarmos na igreja local como uma expressão da igreja universal, ou seja, uma expressão de uma igreja invisível, que é a união de todos os cristãos do mundo, como haver divisão, contenda, numa realidade que diz que na eternidade todos nós estaremos juntos, unidos? E é por isso que aqui na nossa igreja local nós precisamos lutar pela harmonia e pela união. Agora, dito isto, existem pontos a serem considerados aqui. União a todo custo? Não. Claro que não. A união está sempre debaixo da autoridade do cabeça, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Tem algo que as igrejas dos nossos dias têm deixado de lado. E isso é a causa
de tanta separação e desunião? Por que é tão comum, irmãos, nós vermos no meio pentecostal, neopentecostal, novas igrejas se formando por meio de desavenças entre... tinha 2 pastores, discutiram, um saiu e botou sua própria igreja. E por que isso não é tão comum nas igrejas reformadas? Tem algo de diferente. É algo que as igrejas... Pode acontecer nas reformadas também, mas que normalmente a gente vê isso acontecendo nas que não são. E é algo que nós temos insistido aqui, temos batido nessa tecla. Lutarmos por uma unidade doutrinária. Pensar concordemente, como diz Paulo, ter um pensamento comum em termos de doutrina, em termos de ensino de palavra de Deus. Envolve, irmãos, isso um esforço da nossa parte. Um esforço em preservar, em lutar por essa unidade doutrinária. Harmonia e unidade na igreja não depende apenas de um esforço de nós nos amarmos mutuamente. Nós estarmos unidos não basta simplesmente nós suportarmos uns aos outros. Para nós cumprirmos o que diz a palavra, pensarmos juntos, termos uma mesma mente, pensarmos de maneira comum, nós precisamos de uma renovação em todas as nossas mentes por meio da palavra. Se não houver ensino, se não houver doutrina, se não houver luta pela verdade, uma igreja está destinada ao fracasso, destinada à desunião. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Pode e certamente, irmãos, vai haver momento onde nós vamos discordar. É bem provável que nas nossas assembleias não haja unanimidade. Em muitos assuntos nós vamos cada um querer defender o ponto. Mas o que vai manter a união nesses momentos? Quando nós discordarmos. O que mantém a união é a submissão à palavra de Deus. É termos muito claro essa unidade de pensamento e doutrina. Nós precisamos, todos nós, saber o que nós cremos juntos como uma igreja cristã. Todos nós precisamos saber qual a nossa responsabilidade como membros. Qual a nossa responsabilidade como uma igreja cristã. Nós devemos estar convictos juntos sobre o que queremos deixar de herança como uma congregação para quando nós não estivermos mais nessa igreja. E além de sabermos simplesmente o conhecimento, mesmo tendo muito claro todas essas coisas, mas porque nós somos pecadores, nós colocamos tudo no papel. Nós fazemos confissão de fé, nós fazemos um estatuto, nós temos um pacto de compromisso entre os membros, e nós assinamos isso como membros para nós estarmos nos relembrando e para nós cobrarmos uns dos outros aquilo que nós aceitamos quando nós nos tornamos membros de uma igreja cristã. E eu sei que esse apelo ele é recorrente, repetitivo, mas é necessário, irmãos. E eu reforço ainda mais isso, porque parte do futuro dessa igreja está aqui hoje. Está presente no culto. Aqueles que ficarão quando o pastor Fernando, quando o irmão Adriano, quando o irmão Lucas, quando o irmão Fábio não estiverem mais aqui. Eles estarão. E é por isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Jamais negociem as verdades bíblicas em favor da unidade. Jamais. Sejam firmes quanto à doutrina nessa igreja. Sejam firmes com o ensino da palavra de Deus aqui dentro. Lutem por isso sempre. Eu tenho visto, irmão, pastores sofrendo, enfrentando sérios problemas de unidade, falta de harmonia em igrejas, porque elas não deram a devida atenção ao ensino, à doutrina. Igrejas que acabaram estabelecendo seus alicerces nos relacionamentos pessoais, na música, ao invés de estabelecer o seu alicerce no ensino da palavra de Deus.
Paulo nos aconselha, como igreja, a sermos firmes no Senhor. E dessa firmeza é que deve nascer a harmonia. É porque somos firmes no Senhor, é que quando há discordância da opinião, nós não nos dividimos, porque ambos estão firmes no Senhor. A harmonia nasce da nossa firmeza doutrinária. É ela que nos une como irmãos. É o Cristo das Escrituras que nos faz ser um corpo. E nós devemos submeter todas as coisas a esse Cristo. Dessa forma, irmãos, sempre que discordarmos uns dos outros, o que restabelecerá a paz e a união será sempre a própria palavra de Deus. Porque ela é o alicerce da nossa igreja. O último conselho pastoral de Paulo, que veremos nesse texto de hoje, é uma admoestação acerca da alegria. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Enquanto eu preparava essa pregação, eu fiquei pensando se eu abordava novamente o assunto da alegria. Porque eu já fiz uma pregação inteira só nisso. No capítulo 3, verso 1, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor. E eu preguei só esse versículo, uma pregação inteira sobre a questão da alegria. Então eu já expliquei que a verdadeira alegria ela é encontrada num único lugar, em Cristo. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Que a alegria bíblica, ela independe das circunstâncias. E que a alegria encontrada em Cristo, ela dura para sempre. Ela não é passageira como apenas momentos alegres que nós desfrutamos nessa vida. Mas eu fiquei meditando. Se Deus repete essa demonstração nessa carta de Paulo aos Filipenses, é porque essa é uma verdade que precisa estar retornando na nossa mente sucessivas vezes. E realmente é isso que acontece, irmãos. Mesmo sabendo teoricamente disso, mesmo já tendo escutado pregações sobre isso, mesmo entendendo o que o texto nos diz, mesmo não sendo nenhuma novidade para a maioria dos cristãos, como é difícil colocar esse conhecimento em prática. Quando o sofrimento chega de verdade, irmãos, quando dói na carne, a gente percebe o quão difícil é ser um cristão na prática. Fácil é ser na teoria. Fácil é dizer que é cristão. Difícil é ser no dia a dia. Por isso que nós precisamos repetidas vezes nos alimentar da palavra de Deus. Repetidas vezes nós precisamos colocar os seus ensinamentos na nossa mente, nos recordar repetidas vezes das verdades bíblicas. Nós precisamos direto estar nos encorajando uns aos outros, nos exortando. Nós precisamos disso para colocar em prática todas essas verdades da palavra de Deus em nós. E Paulo retorna aqui, nesse versículo 4, ao conselho pastoral que é o mais marcante nessa carta aos Filipenses. É o conselho sobre a alegria. É o assunto recorrente aqui. Um apelo que ele já fez lá no capítulo 3, verso 1. E talvez essa repetição explique as suas palavras, onde ele diz, outra vez digo, mais uma vez eu estou dizendo a vocês, alegrai-vos. E apesar de extremamente simples e curta essa demonstração do apóstolo, é possível aprender muito sobre como encontrar alegria. Nós podemos perceber que Paulo, mais uma vez, ele não condiciona a alegria dos filipenses às circunstâncias. Quer circunstâncias negativas, quer positivas. Um povo que, volto a lembrá-los, estava sofrendo com oposições dos falsos mestres, com divisões dentro da igreja. E o apóstolo não usa as circunstâncias para incentivar os filipenses a serem alegres. Ele não diz assim, sejam alegres, porque essa oposição que vocês estão sofrendo vai fazer a igreja crescer e se alegrem nisso. Ou ele não diz também, sejam alegres, porque mesmo sofrendo, vocês têm que lembrar que vocês têm uma igreja, então se alegrem nisso. Não, ele não coloca dessa forma.
Da mesma forma que Paulo não é daqueles que encoraja a alegria sem encontrar um motivo para ela. Ele não diz assim, sejam alegres simplesmente porque é isso que vocês têm que fazer. Mas aí ele não leva em consideração que a igreja está sofrendo, que a igreja está enfrentando problemas, uma situação difícil para se encontrar alegria. Seria como dizer para alguém que está passando por tempos difíceis, se alegrar simplesmente porque isso é o certo a se fazer. Ó, se alegrem, porque é isso que Deus quer de vocês. Ok, mas isso vai resolver alguma coisa? Alguém que escuta simplesmente se alegre porque isso é certo. Será que apenas isso vai fazer alguém encontrar felicidade em tempo de dor? Paulo diz que a chave para a alegria está no Senhor. O que significa dizer que a alegria está em Jesus Cristo ressurreto. O Cristo que ressuscitou e que vai voltar para buscar e redimir de uma vez por todas o seu povo. Ou seja, a exortação de Paulo quanto à alegria, assim como a exortação que ele deu sobre estar firme no Senhor, o alicerce para ambas as coisas é a fé. Esse é o ponto principal para que essa chamada de alegria consiga ser prática e ser realística. É só assim que uma pessoa ouvindo isso vai colocar isso por em prática no momento de sofrimento. Os apelos de Paulo à alegria nunca são meros encorajamentos. O que ele faz é pegar a igreja que está desanimada, que está sofrendo, e colocar os olhos dela em Cristo. Redirecionar o foco do sofrimento para Cristo, que é a fonte da verdadeira alegria. Paulo sabe, irmãos, que em tempo de sofrimento é naturalmente humano nós tirarmos os nossos olhos de Cristo e colocarmos no problema. Paulo sabe disso. E eu vou usar novamente o exemplo dos irmãos. É fácil, em um momento de trauma, de dor, como que eles passaram e ainda estão passando, um assalto de maneira violenta, a perda de um patrimônio que foi construído com muito esforço, com suor, com trabalho. É fácil tirar os olhos de Cristo e colocar no problema. Indignação com a injustiça, com a impunidade, sentimento de impotência diante dessa situação que o nosso país se encontra, não ter nenhum tipo de esperança de restituir, de ter o bem de volta, não existe. Apenas ter que estar pensando no quanto eles vão ter que ralar, trabalhar duro para reconstruir aquilo que foi perdido tão rapidamente por pessoas que não estão nem aí. Diante disso, aonde encontrar alegria? A resposta natural nossa é sofrimento, tristeza, angústia, decepção. Mas a palavra de Deus nos mostra como ter alegria mesmo em uma dor como essa. Porque dói mesmo. Esse é um sentimento real, não é teórico. Quando a dor vem, ela vem realmente. Não é um livro que você lê a teoria. Você vive esse sofrimento. Mas a Bíblia diz que nós podemos ter alegria nesse caso. Que nós podemos ter alegria em meio a lágrimas. Porque nós devemos chorar mesmo. Nós podemos ter alegria em meio a um sentimento de indignação. Por conta da falta de justiça neste mundo. Porque nós não devemos nos conformar com isso. Nós devemos nos indignar. Mas nós devemos colocar essa indignação nos pés do Senhor. E a resposta de Deus para nós é: se alegrem em Cristo. Mesmo diante disso, lembre-se que Cristo ressuscitou. Lembre-se que Ele voltará. Lembre-se que o Cristo ressurreto é a nossa vitória. É a nossa redenção.
é a nossa esperança, é a justiça. A alegria, irmãos, é um mandamento de Deus para nós. Ela não é opcional, o texto não diz, se der, se alegrem no Senhor. O texto diz claramente, alegrai-vos sempre no Senhor. Não existe uma condição aqui, o que existe é uma ordem. Da mesma forma que é uma ordem amar uns aos outros. E nós podemos dizer que a alegria, assim como o amor, não é um mero sentimento. Porque a alegria é encontrada de maneira objetiva em Jesus Cristo. E se na última pregação sobre isso, sobre esse tema, eu foquei em como encontrar a alegria, a verdadeira alegria, uma alegria que é eterna, mostrando que ela é encontrada em Cristo, independente das circunstâncias, eu queria agora discorrer sobre algumas coisas que tentam roubar essa alegria que nós encontramos em Cristo. Muitas vezes, a nossa alegria ela é interrompida quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Porque a nossa alegria é no Senhor. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós perdemos essa alegria. E existem coisas na nossa vida que tentam fazer com que a gente tire os nossos olhos do Senhor. E nós devemos ser vigilantes quanto a isso. Eu quero listar 3 coisas rapidamente que tentam tirar os nossos olhos de Cristo, para que a gente vigie sobre isso. A primeira delas são as tempestades da vida. Lembram de Pedro andando sobre o mar, indo ao encontro de Cristo? Você pode ler esse texto em Mateus 14. O texto diz que tudo ia bem, até que Pedro tirou os olhos de Cristo e passou a reparar no forte vento e nas fortes ondas. E aí o texto diz que ele ficou aterrorizado e começou a gritar para que Jesus o salvasse. As tempestades da vida tentam fazer com que a gente esqueça que Cristo está conosco. Que Ele é a nossa alegria. Que independente das circunstâncias, Jesus é a fonte onde eu encontro essa alegria. As tempestades da vida tentam nos fazer esquecer que Ele está sempre ao nosso lado. Sempre, o tempo todo. E Paulo é o grande exemplo disso. Mesmo preso, neste momento que ele escreve essa carta, ele está preso, passando por inúmeras dificuldades, ele está ensinando o que para esse povo? Alegrai-vos. Sejam alegres no Senhor. Independente do tamanho do seu sofrimento, você deve trazer em mente aquilo que Cristo já fez por você. Esse é um exercício espiritual a ser praticado. Você deve lembrar da sua salvação, deve recordar que a vida eterna é o que realmente importa. Que todo sofrimento aqui pode doer, mas é passageiro. O sofrimento na vida do cristão tem hora e data para acabar. E tudo isso é verdade por quê? Porque Cristo ressuscitou. E nisso você deve encontrar alegria. Outra coisa que tenta tirar os nossos olhos de Cristo são as preocupações e ansiedades da nossa vida. Elas também tentam tirar o nosso foco do Senhor. E principalmente, irmãos, preocupações financeiras. Essa é, na nossa geração, coisa que mais tem tirado os nossos olhos de Cristo. Tem um texto de 1 Timóteo que retrata muito bem essa realidade. 1 Timóteo 6, versos 6 a 10. Diz assim: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. A verdade
é que a nossa cultura, a nossa geração, ela não se contenta mais com o básico. O que era luxo para os nossos pais e avós, hoje é uma necessidade para nós e para os nossos filhos. E isso, irmãos, essa mudança de realidade tem trazido uma carga muito grande para os nossos pais. Pais e mães que abrem mão de tantas coisas para poder trabalhar cada vez mais e conquistar aquilo que, segundo a palavra de Deus, nem é importante. O texto diz que nós devemos nos contentar com ter o que vestir e comer. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. É o que diz a palavra de Deus. Mas, irmãos, a realidade é que isso não tem trazido contentamento. Eu receio a dizer que nenhum de nós tem se contentado só com isso. Talvez, irmãos, o que falte para encontrarmos a verdadeira alegria esteja apenas no reconsiderar as nossas necessidades de acordo com a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, para que isso não tire o nosso foco de Cristo. Terceira coisa que pode tirar os nossos olhos do Senhor são as pessoas. Existem também algumas pessoas que tentam nos tirar os olhos de Cristo. É como alguns dizem, tem alguns que são enviados dos infernos. Só que, irmãos, a gente tem que ter cuidado para falar essas coisas. Paulo, aqui mesmo em Filipenses, ele nos orienta a como lidar com as pessoas. Isso é comum, irmãos, você ter alguém na sua vida que tire a sua paz, que te deixe sempre incomodado, que faça com que você peque. E em Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 5, ele vai dizer: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, certamente pessoas vão nos decepcionar. Pessoas vão nos magoar. Até mesmo pessoas, talvez, não atinjam expectativas que eu crie em cima delas. E tudo isso pode tirar a nossa alegria, tirando os nossos olhos do Senhor. E é por isso, irmãos, que o perdão, ele é mais que uma necessidade. Ele é mais que uma necessidade, primeiro, porque Jesus ordenou. Quando alguma pessoa insistir em tirar os nossos olhos de Cristo, traga à memória o texto de Mateus 18, da história do credor incompassivo. Eu trouxe esse texto no encontro de casais. O credor incompassivo, como diz Mateus 18, diz que ele devia 10.000 talentos ao rei. E esse credor incompassivo, ele tinha um servo que lhe devia 100 denários. Traduzindo isso, irmão, significa que ele tinha uma dívida com o rei que era impagável. Não havia como ele ter aquele dinheiro para pagar o rei. E o seu servo devia a ele uma quantia pequena, relativamente pequena de dinheiro. E aí o rei cobrou o seu servo. E ele apelou a ele por que ele lhe perdoasse, que ele fosse misericordioso com ele. E o rei o perdoou. E aí ele vai cobrar o seu servo, que devia muito menos do que ele devia ao rei, e ele não perdoa aquele servo. Ele manda ele ao cárcere para ser açoitado. Mesmo tendo recebido tamanho perdão de um rei, ele não perdoou o seu servo. E sabe o mais triste de tudo? É que nós, quando lemos esse texto de Mateus 18, nós ficamos perplexos pensando: como pode? Que cara sem vergonha é esse? Foi perdoado de uma dívida impagável e não perdoou a pessoa que devia um troco pequeno para ele. Mas a tristeza aqui é que na
realidade, irmãos, por diversas vezes nós somos o credor incompassível. Na nossa vida, por diversas vezes nós somos esse homem que recebemos o perdão do Rei e somos incapazes de perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos o credor incompassível toda vez que nós negamos perdão de coração, um perdão de verdade para quem quer que seja. Se Deus lhe perdoou da culpa do pecado, você não vai perdoar o pequeno pecado do seu próximo? Nós devemos, irmãos, superar todos esses obstáculos que tentam impedir de nós encontrarmos a verdadeira alegria. Uma alegria que é encontrada em Cristo. Uma alegria que permanece independente da circunstância e que dura para sempre. Paulo, irmãos, devo lembrá-los que ele está aconselhando nessa carta uma igreja. Esse texto aqui ele é direcionado aos cristãos. Mas eu gostaria de lançar uma reflexão para uma realidade sem Cristo. Como enfrentar esse nosso mundo com firmeza, harmonia e alegria sem Cristo? Me digam onde ou quem está satisfatoriamente mostrando um caminho onde há firmeza para enfrentar as inúmeras circunstâncias dessa vida, um lugar onde as pessoas têm conseguido permanecer inabaláveis, como um soldado determinado em meio a uma forte batalha, onde as pessoas têm encontrado uma base sólida para construir as suas vidas, sua família, suas nações. A Bíblia nos diz que é possível. Essa firmeza é encontrada no Senhor. A própria história nos mostra isso. A história nos revela esse Deus Todo-Poderoso. A história nos revela Cristo e a sua ressurreição. Onde podemos encontrar uma verdadeira harmonia entre as pessoas. Onde nós podemos encontrar uma perfeita união. Ao ponto de poder ilustrar que essa união é como um corpo unido, ajustado, que possui uma mesma maneira de pensar, uma mesma cabeça. Quem neste mundo tem ensinado a amar uns aos outros, a servir ao invés de ser servido, a considerar o próximo como superior a si mesmo? Quem tem ensinado isso? A Bíblia nos mostra, irmãos, que a igreja de Cristo é como um corpo, onde Jesus é o cabeça desse corpo. Os mandamentos de Cristo atestam: ame o próximo como a si mesmo. Me digam onde encontrar uma alegria que sobreviva em meio ao sofrimento. Aonde encontrar uma alegria no meio da dor, no meio da dificuldade, uma alegria que resiste às lágrimas. A Bíblia diz: em Cristo. Entregue a sua vida em Cristo e encontre uma nova vida. Mas como podemos ter certeza disso? Porque Ele vive, eu posso confiar. A minha certeza vem porque Cristo venceu a morte. Se aproprie dessa certeza você também. Vamos orar, irmãos.